Vamos ouvir a palavra do Senhor, amém? Quero convidar os meus parceiros dessa noite. Venham ao altar em nome de Jesus. É mais do que uma quadrilha. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, te rendemos graças por essa noite. Pedimos a tua bênção sobre nós. Ministra os nossos corações. Deus, que tudo que seja dito nesse altar edifique a nossa alma. Nos dê sabedoria e entendimento, estratégia para vencermos os teus propósitos. Todos os teus propósitos, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda ao Senhor. Seja bem-vinda, Lígia. Uma boa noite na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Boa noite, conexão. Amém. Isso aí, viu? Então, checkmate. Vamos falar sobre um jogo bem legal. Eu confesso que eu descobri agora, falei que tá com o Bruno que eu ia comprar um xadrez lá para casa. Porque é interessante. E aí a Bela ficou me zoando, que ela falou assim, a Lígia botou o primeiro, para tentar ser esperta, mas aí veio a pastora, linda, amada. Lígia, já que você é a primeira, faz a introdução também. Eu falei, coisa maravilhosa, Jesus é bom. Né, gente? Mas eu vou começar... Lá vem ela. Falando sobre esse jogo, que é o xadrez. A gente se propôs a falar dele, a falar de cada peça, para que você entenda, no final, da peça fundamental que nós queremos de fato falar, que é o Rei dos Reis, amém? E é um jogo de estratégia, o que a gente conhece, né? Para mim, que comecei a estudar sobre isso essa semana, para mim era realmente uma coisa de inglês, né? Lá da Inglaterra, né? E aquela coisa toda, que é bonito você vê nos filmes, né? Mas esse jogo, na verdade, foi criado na Índia, em tempos de guerra. Eram só peças sem formato algum, mas os criadores do jogo sabiam as regras e sabiam para que cada peça servia. Eu vou te convidar a ler comigo. Abra em Romanos 8, no versículo de número 18. E eu vou falar um pouco mais sobre a peça peão. Nós temos no jogo peão, torre, bispo, cavalo, rainha e rei. São 6 peças que você pode atacar, avançar, derrubar e ir pensando. Porque não basta só você andar com a sua peça. Sua vez, você vai jogar. Não é assim. Você tem que jogar e antes de jogar, pensar no que o seu oponente vai fazer para que a sua próxima jogada depois dele vá te fazer chegar a algum lugar. Então não é um jogo que você jogou a sua, tô feliz. Não. Você tem que pensar, raciocinar, ter calma e precisão naquilo que você vai fazer. E aí a gente chega no peão, que é a peça que eu escolhi. E aí Deus estava lendo algumas coisas e Deus veio ministrando ao meu coração em Romanos 8,18, que diz: porque para mim tenho por certo
que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Você crê nessa palavra? O mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. Você é filho de Deus? Amém? E aí eu fui estudando sobre o peão. O peão é a linha de frente. Ele fica na frente de em todas as casas, na frente de todas essas peças. E eu até conversando com o pastor essa semana sobre isso. Por que eu escolhi? O pessoal acha que eu escolhi porque foi esperto. Não foi isso, não. É porque lendo todas as peças, eu me identifiquei muito com o peão. Ele é a linha de frente. No exército seria a infantaria, aquele que vai na frente mesmo para matar ou morrer. Fala, pastor. Para abrir os caminhos, exatamente. E aí a gente faz parte do Ministério de Louvor e eu me identifiquei, eu falei assim, caraca, acho que eu sou esse negócio aí mesmo. E ele, é interessante que assim, o peão, ele é a primeira peça que você pode mexer no jogo. E aí ele pode andar uma casa. Mas ele pode abater, se tiver na diagonal, o seu oponente, o seu inimigo. Mas é engraçado porque as outras peças, umas podem mexer 2, as outras podem mexer 4. E eu falei, gente, esse só pode uma, né? E a gente está aqui. Vê se não parece, às vezes, né? O crente aceitou Jesus, um passo. Aí chegou a vez de novo, mais um. Aí tem alguma coisa acontecendo aqui desse lado. Você pode avançar e abater, porque o Senhor é contigo. Mas você, na verdade, está servindo, vamos dizer assim, de escudo para quem está atrás de você. E esse jogo é para proteger o rei. E ele é o primeiro a entrar nessa guerra para proteger o rei. E aí eu fiquei analisando, entendendo. E aí eu pensei assim, de verdade, tem nada a ver com a gente. Porque às vezes a gente pensa que estou avançando, estou abatendo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido, estou avançando. Aí você pensa que é alguma coisa para o seu crescimento e não é. É pelo rei. Amém? Então, às vezes, você pode estar na linha de frente. Você pode estar preparando o caminho. Você pode estar avançando, derrubando seus oponentes. No caso do time adversário, que também tem os peões, também tem as torres, também tem bispo, cavalo, rei, rainha. Porque o mundo espiritual é assim. Toda verdade é paralela. O que tem aqui, tem lá. O inferno tem também. Mas Deus é mais forte. Deus é o Rei dos Reis. Ele é o general da batalha. Ele é que vence as guerras. Mas nós vamos entender, durante essa palavra, o que cada peça simboliza, para que eu e você possamos, a partir de hoje, pensar, analisar, respirar, ter calma. Muita calma. Tem gente que é ansioso. Verdade, né? Eu sou. Mas a gente briga o tempo todo com a gente, porque a gente tem que lançar no Senhor. Então, um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Chegou a sua vez de atacar? Derruba o seu inimigo na força do Senhor Jesus. Mais um passo? Vai mais um. Vai mais um. Chegou outro inimigo? Jesus, estou com o Senhor. Vai derrubando, vai avançando. Porque você com certeza, se fizer por Ele, para o Senhor, você chega no tempo de vitória.
Porque quando o peão chega lá na frente, quando a sua peça, você consegue levar o peão lá na frente, olha que legal. Ela pode se transformar em qualquer uma, menos o rei. Mas ela pode se transformar em qualquer uma. E ela pode ter mais força, mais ataque, mais passos para dar, mais batalhas também. Porém, a vitória é mais certa ainda. Você crê nisso? Amém? Então eu vou deixar a Isabela agora falar. Boa noite, amém? Quando a pastora propôs para a gente essa questão de falar sobre o xadrez, a gente até deu um baque, porque a gente nunca tinha jogado xadrez. E aí a gente começou a estudar para saber. E aí a peça que eu escolhi para falar foi a torre. E eu descobri nas minhas pesquisas que a torre é uma peça maior. No xadrez existem peças maiores e peças menores. O que a peça maior, e no caso a torre, ela possibilita fazer? Existe um determinado momento do jogo que somente a torre pode se unir ao seu rei para que consiga vencer a partida contra um rei solitário. Ou seja, a torre é a peça que, junto com o rei, consegue dar o checkmate no outro rei. E aí, eu achei isso interessante porque a questão de ser a torre, normalmente a gente tem torre como algo de proteção, algo de... Nas fortalezas, as torres eram para observar a chegada do inimigo e também de proteção para a cidade. E eu continuei a pesquisar a fundo sobre a torre. E devido ao valor estratégico e tático dessa peça, ela é usada normalmente no final. Ou seja, ela sempre continua numa posição de resguardar o seu rei. Resguardar o seu lado do tabuleiro. Resguardar o seu reino. E a questão dos movimentos, como a Lígia falou, o peão pode se movimentar uma casa. A torre não. A torre sempre pode se movimentar para frente e para a horizontal. Todas as casas que não estejam com um oponente de cor diferente da dele. Todo mundo sabe que no xadrez é preto e branco, né? Então, toda vez que tiver uma peça de cor diferente, ele não consegue passar por aquela peça. Ele não pode pular uma peça. Ou seja, ele se movimenta até um certo limite. E também chamou a minha atenção essa questão da torre ter só uma direção para seguir. Ela só segue ou na vertical ou na horizontal. Ponto. Está sempre para frente. Nunca desviando em momentos de diagonal ou fazendo qualquer outro tipo de movimento que as outras peças fazem. E assim é na nossa vida. A gente deve ser torre. A gente deve se manter em posição de vigia, se manter em posição de avistar por onde o inimigo está vindo, mas também mantendo o nosso posicionamento de andar somente em um caminho, em uma única direção. Tem um movimento que o nome desse movimento é rock. E o que acontece? Ele só pode ser feito quando o peão não é movimentado. A torre não é movimentada. A torre fica num canto do tabuleiro e no outro, nas duas extremidades. Quando essa torre não é movimentada, ela se movimenta junto com o rei para que esse movimento gere a conexão das duas torres, o fortalecimento da posição de defesa. Sempre em conjunto com o rei, a torre procura defender o reino, procura unir as coisas, unir a torre. E assim é com a gente. Sempre em concordância com o rei, tendo os movimentos cronometrados juntos com o rei, a gente consegue manter a posição de defesa, manter a posição de resguardo do reino, mas sempre buscando conectar as coisas. E o objetivo comum desse jogo da torre é se posicionar de uma forma que ela fique relativamente protegida ao risco de ataque. Ou seja, toda a função da torre durante todo o jogo é se manter resguardando do ataque. É resguardar sempre o rei e o reino do ataque. Eu queria que vocês abrissem Isaías 21, versículo 8.
Amém? Isaías 21, versículo 8. Amém? Então o atalaia gritou como um leão: Senhor, sobre a torre de vigia estou de pé continuamente. Durante o dia e de guarda me ponho noites inteiras. O atalaia era quem ficava vigiando as torres em Israel para avisar os israelitas a respeito da invasão inimiga. E essa questão de ser torre de vigia traz para a gente a nossa realidade enquanto cristão, enquanto homem e mulher de Deus. Assim como a Lígia falou, que o peão ele avança um passo de cada vez, mas sempre mantendo os olhos fixos em derrotar o inimigo, a gente também precisa estar atento para saber a hora e o momento que o inimigo também vai nos atacar. Porque a luta, a guerra, ela não é só um lado que vence. Os dois lados atacam, os dois lados contra-atacam e a gente precisa estar ciente. Então, hoje a gente já pode pegar 2 exemplos do xadrez e trazer para a nossa realidade. A gente precisa ser o peão, que avança e derrota o inimigo, mas a gente também precisa ser a torre, que está sempre vigilante nos passos que o inimigo vai dar contra a nossa vida, investindo contra o reino de Deus. Amém? Vamos saber um pouquinho mais agora sobre o bispo. Gente, bispo Jorge é forte. Boa noite, pessoal. Cheguei. Então, galera, o bispo Fábio tem... Brincadeira, é o bispo do xadrez mesmo. Antes de começar falando do bispo, eu, como elas também, eu nunca tive muita intimidade com xadrez, eu nunca consegui ficar muito parado, então eu era daquela turma do futebol, a galera que corria. Eu nunca joguei bem também, mas o futebol pelo menos eu tentava. Então eu parei para estudar um pouco, parei para entender essa dinâmica do xadrez e de cara eu comecei a entender que, assim como todo jogo, como todo esporte ou qualquer coisa, existem 2 lados no xadrez. E nesse xadrez da vida, assim como qualquer outro jogo, qualquer outro objetivo, existe o lado do bem, o lado do mal, se assim a gente pode dizer, fazendo essa analogia, e onde existe um rei de um lado, um rei de outro, existe esse confronto entre os reinos, e a gente olha para isso, a gente consegue ter uma certa identificação com o céu. E a palavra checkmate, o tema do culto, significa rei morto. Eu comecei a olhar e falei, cara, nesse xadrez aí, se é checkmate que te garante a vitória e checkmate é rei morto, ou seja, nesse xadrez do céu, nosso rei está vivo. E como o Gabriel estava cantando mais cedo, Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, eu falei, pronto, é isso. Nesse xadrez a gente já tem um lado vencedor, mas cabe a nós decidir em qual lado a gente está. E o que diz em qual lado a gente está é o nosso posicionamento e as nossas atitudes. E aí eu olhando um pouco, estudando, vendo um pouco mais sobre o bispo, que é a peça que eu estou incumbido, eu pude ver que o bispo, a primeira característica dele é que ele vale por 3 peões. Cada peça do xadrez, o peão, por ser a peça, se a gente pode dizer, mais inferior, claro, todas as peças têm o seu valor, mas o peão seria ali E todas as peças têm uma certa representatividade por peões. Tem a rainha, por exemplo, não vou entrar na tua, mas só para já entrando, ela equivale por 7 peões. Mas me atendo aqui ao bispo, ele equivale por 3 peões. Então, assim, talvez você olhe e fale assim, caraca, pô, se a rainha vale 7 e o bispo vale 3, o bispo não tem muita importância. E às vezes a gente se sente assim. A gente olha e fala, pô, fulano tá lá no altar, eu tô aqui só sentado, não tenho muita importância. Mas nesse jogo da vida, todo mundo tem sua importância. Nesse jogo da vida, por mais que você se sinta fraco, por mais fragilizado que você se sinta, você é uma peça importante na mão de Deus. E às vezes a rotina, o dia a dia vem
e a gente acaba não conseguindo fazer tudo aquilo que a gente deveria fazer para Deus. Às vezes a gente não acaba se desenvolvendo tanto, às vezes a gente acaba olhando e falando, caraca, eu só chego, sento na igreja, não consigo me doar um pouco mais. Mas você é importante também, assim como qualquer outro, assim como qualquer outra pessoa, como, independente da posição, independente de qualquer coisa, independente da atividade. Em Deus você não é uma atividade, você é uma pessoa, você é um filho, você não é o que você faz, você é o que você é. E o segundo ponto do bispo, que eu achei muito interessante, talvez o principal, é que o bispo ele anda em diagonal, mas o bispo, se a peça é branca, ele caminha pelas casas brancas. E o que me chamou a atenção é que, vamos trazer aqui uma ideia aqui para a gente facilitar o raciocínio. A peça branca está simbolizando bem, a peça preta está simbolizando o mal, as trevas e tal. Aquela peça branca que está ali simbolizando a luz, ela está caminhando sobre a casa branca, ou seja, e ela não vai entrar na casa preta. E que isso eu parei para pensar e comecei a entender. Cara, aquele que é a luz, ele está andando na luz. E o que tá, para você iluminar as trevas, você não precisa ir para as trevas, porque quem é luz ilumina as trevas na luz. O nosso mal foi começar a tentar pensar, a tentar entender, criar meios de se misturar com algo que Deus nunca mandou a gente se misturar. Ele falou, ei, cara, você é a luz do mundo. Mas não significa que você é a luz do mundo, que você tá andando, que você vai ter que andar na treva para trazer luz para as trevas. Não, cara, você vai ser a luz do mundo andando na luz, andando com a luz do mundo, que é Jesus. Para isso você não precisa estar no meio do que é corrupto, para isso você não precisa estar no meio do que é mal, você só precisa ser exemplo, você só precisa ter caráter, você só precisa caminhar em Deus. E eu estava lendo até 2 Coríntios 6, se não me engano, versículo 14 e versículo 15, que fala um pouco sobre essa questão dessa divisão. Cara, será que o que é fiel tem parte com o que é infiel? Será que aquilo que é corrupto tem parte com o que é certo? Algo nesse sentido. Minhas palavras são falhas, claro, mas o raciocínio é esse. Então é pra gente entender, cara, Deus te chamou para algo grande, Deus te chamou para algo bom, Deus te colocou como uma peça fundamental no jogo dele, no tabuleiro dele, você é uma peça de valor, receba isso. Mas para isso você tem que entender uma coisa, que, cara, o que é bom nunca vai se misturar com o que não é. Aquele que tem valor não vai se misturar com aquilo que não tem, porque alto preço Jesus pagou por você e você tem valor, mas você nunca vai se misturar com aquilo que está, com aquilo que é podre, com aquilo que não é bom. E sobre o bispo, eu tive essa impressão. Eu olhando para essa peça, mesmo não tendo esse contato com xadrez absurdo, talvez alguém aí já jogou o xadrez, eu nunca me abri ao aprendizado, me deu até vontade depois, falei, quero jogar esse negócio, quero aprender, mas a princípio eu nunca, mas eu comecei a enxergar que todas essas peças, independente de quantos peões elas estão equivalendo, independente de quanto vale, independente de para onde anda, cada uma tem a sua função, cada um tem o seu objetivo. Um protege o rei, como ele já falou, o nosso objetivo é proteger o rei, o nosso rei dos reis está ali atrás, na retaguarda, comandando, falando e fazendo por nós também. E esse é o corpo, cara, esse é um corpo, onde cada um tem, mesmo tendo a sua função, tem a mesma importância, mesmo tendo funções diferentes, onde um canta, um prega, um dança, um arruma, o outro está na portaria, assim é o xadrez. Para você enfrentar o reino adversário, você vai ter peças executando funções diferentes. E enquanto a gente não entender isso, vai ser difícil a gente conseguir dar um checkmate nas trevas. Vai ser difícil a gente conseguir acabar, dissipar as trevas. Porque para a gente chegar e acabar com tudo, para a gente chegar e fazer jogar uma granada de glória no inferno, irmão, vai ter que ter a união.
vai ter que parar com as disputas, vai ter que parar com os confrontos de ego. É onde eu tenho que entender que, cara, se eu canto, beleza, amém, eu vou ser o melhor no que eu faço. Se eu prego, eu prego, mas eu quero cantar, eu quero tocar. Daqui a pouco vai ser uma coisa de doido, todo mundo querendo fazer tudo e ninguém fazendo nada. Essa é a verdade. Mas eu passo para a mulher mais bonita do recinto. Gente, boa noite. Jorge roubou minha palavra, porque eu estudei junto com ele. Obrigada. Tudo bom? Só Jesus. Então, meu Deus, está ventando muito aqui em cima. A peça que eu escolhi foi o cavalo. E quando eu comecei a estudar e a ler sobre, Deus falava muito para mim, ide. Eu falei, que isso, Jesus? Por que isso? E eu descobri que o cavalo é a peça mais especial de todas. Ela é a única que pode saltar por outras peças. E é a única que faz o movimento em L. Então, ela pode, tem momentos no jogo que ela pode atacar sem ser atacado. E por conta dela andar em L e ela saltar, ela só pode, se ela começa em preto, ela termina em branco. Se ela termina em branco, ela termina em preto. E Deus falou muito ao meu coração sobre ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ontem eu estava conversando com o Jorge e ele falou assim para mim, será que a gente está olhando para as outras pessoas? Será que a gente está alcançando a outras pessoas? Será que a gente só está fazendo movimentos dentro da nossa igreja? Cara, alguém olhou por você quando você não era nova criatura. E Deus falou muito no meu coração que a gente se movimenta, todas as peças são importantes, todas as peças são para alcançar, são para fazer crescer a igreja, mas também para alcançar as pessoas de fora. E Deus falava muito ao meu coração e eu pensei muito do quem sou eu em Deus. Será que eu só estou aqui para fazer a minha função de andar em L, ou a minha função de saltar por outras peças, a minha função de fazer diferença? Ou só estou fazendo diferença dentro de 4 paredes e não estou olhando lá para fora? Porque alguém olhou para mim. Alguém viu acreditou em mim quando eu não era nada. E não adianta eu movimentar tudo se Deus diz para mim que eu tenho que pregar o evangelho a toda criatura. Como é que eu vou fazer pessoas chegarem ao rei, para o rei vencer e não tirarem elas do mundo pecaminoso, se eu não olhar para o próximo, se eu não olhar para aqueles que estão fora, se eu pensar só em mim, conversar com aqueles que são iguais a mim, não ser testemunho vivo dentro do meu trabalho, não ser testemunho vivo até na própria igreja. Às vezes a gente está muito desanimado, a gente pensa em desistir e tem pessoas olhando para a gente e vendo a gente como exemplo. Quando ninguém quer fazer, faz. Quando alguém quer desistir, ajuda ela a não desistir, mas também não desiste, porque a gente tem que ser potência em Deus. Então a gente tem que ser potência para tirar aqueles do mal. Me perguntei muito quem sou em Deus, o que eu estou fazendo em Deus, do que adianta eu estar se eu só faço o básico. Se Deus diz para mim que é para eu pregar o evangelho para todas as criaturas, trazer pessoas para Ele, como é que eu vou ajudar o rei a vencer se eu me omito? Como é que eu vou fazer parte disso se eu estou fazendo o mínimo? Estou desistindo, deixando para lá. E quando eu vi que o cavalo é uma peça que começa naquele que sou eu e chega num diferente, eu comecei a refletir sobre isso e entender que, cara, a gente tem que pregar o evangelho a toda criatura, a gente tem que ser exemplo, a gente tem que ajudar na igreja, a gente tem que ser potência, porque Deus nos chamou para ser potência. Então, como é que eu vou ajudar o rei se eu não faço parte? O que adianta eu ter um cargo se eu não faço parte do meu cargo? Do que adianta eu ter uma disputa de ego, sendo que, cara, se eu tiver mais 3 pessoas comigo pregando, mais 5 pessoas orando, mais 5... Cara, vai dar muito certo. Isso é o corpo de Cristo. E entender também que a gente não pode desanimar. Eu estou vendo isso na igreja, irmão. Faz o seu, entendeu? Faz o seu. Entenda que Deus te chamou para você ser em potência no seu individual. E isso agrega no corpo. Não, você desistir, deixar para lá, não vai dar certo. Se todos aqui são importantes. A gente precisa de cada um de vocês. Se você desistir, deixar para lá, achar que não vai dar, se eu não fizer, tanto faz, vai fazer falta. No final vai dar certo, pode até dar, mas vai dar certo sem você. Você não fez parte. Então eu nem queria falar sobre cavalo, nem sei porquê, porque eu também não jogo, não entendo nada. Mas eu sou péssima nessas coisas. Mas tocou muito ao meu coração
Que a gente possa entender ao todo tempo que a gente tem que ser exemplo, que tem gente olhando a gente quando a gente acha que ninguém está olhando, entendeu? Que a gente tem que seguir o caminho de Cristo. Se a gente se desviar não dá certo, se a gente olhar para o lado não dá certo. E como o Jorge disse, a gente vai ser luz na luz, independente de ter que fazer o mal e etc. Gente, estou nervosa. Obrigada pela oportunidade. Bruninho. Boa noite, Conexão. Quem aqui já jogou xadrez? Quem aqui não jogou, mas já jogou o LOLzinho? Quem aqui já jogou um LOLzinho? Quem aqui já jogou algum jogo de estratégia? Ele com certeza foi baseado no xadrez. Deixa eu beber uma água aqui, molhar a palavra. Copo babado Jorge, mas eu te amo. Gente, eu ouvi falar sobre a rainha. A rainha se não, depois do rei, é a peça mais forte do jogo de xadrez. Eu sempre gostei muito de jogos de estratégia. Minha esposa de vez em quando surta comigo, que eu sempre estou vendo algum jogo de estratégia. Eu sempre gostei muito. E o que me impressiona, e o que me impressionou, estudando um pouquinho mais, indo a fundo, a gente viu alguns vídeos sobre a história, que no começo do jogo de xadrez não era rainha, era, como é que pode dizer, conselheiro do rei. E aí depois, no decorrer dos anos, foi passando, viram que a rainha era muito mais importante do que qualquer conselheiro. Abre lá comigo em Apocalipse. Calma, gente, não vou falar sobre escatologia, você pode ficar tranquilo. Abre lá no Apocalipse 2:18. Apocalipse, o último livro da Bíblia, tá bom? Você que não vem à escola dominical, amanhã às 5 horas da tarde com o pastor Salvador. 4 horas da tarde, que 5 horas é o ensaio. Desculpa, gente, eu estou 5 horas no ensaio. Apocalipse 2:18, diz assim, ó: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas também ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Jezabel, alguém já ouviu falar na Jezabel? O que é mais engraçado que quando o Senhor pede para João escrever a igreja de Tiatira, é muitos anos depois, e ele ainda fala Jezabel. Jezabel é a pior rainha, uma rainha nefasta. Vou botar assim: se você já viu algum conto que tinha uma rainha má, ela com certeza foi baseada em Jezabel. E aí isso me fez lembrar, cara, existe o lado bom e o lado ruim. Olha para o irmão que está do seu lado e pergunta assim, ó: de que lado você está? Responde, de que lado você está? Espero em nome de Jesus que você esteja do lado correto. Mas vamos ver se está do lado correto mesmo. Se existe a rainha boa, existe a rainha má. E quem é o rei dos reis, o senhor dos senhores? Quem é o rei dos reis, o senhor dos senhores? E quem é a esposa dele? Quem é a esposa dele, gente? O pessoal da igreja. Gente, isso aqui é culto jovem, em nome de Jesus. Quem é a esposa do rei dos reis, o senhor dos senhores? Aleluia! E a esposa do Senhor das Trevas é Jezabel. É o espírito de Jezabel. E estudando um pouquinho mais sobre isso, Jezabel é totalmente contrário do que a igreja ensina. Os meus amigos falaram que tem o peão, aquele cara que vai à frente. Você pode ser um peão hoje. Aquele cara que sempre está disponível, que você pode até se achar que é um menorzinho, mas ele tem grande valor, porque a gente às vezes prefere sacrificar o peão, às vezes prefere... O peão é aquele que sempre se arrebenta, mas se vencer lá no final, ele vira uma peça maior. A gente tem a torre, que vai até o mais distante, está sempre
indo sempre na diagonal, nos caminhos certinhos. A gente tem o bispo, aquele que sempre vai nas diagonais, vai cortando os caminhos. A gente tem o cavalo, que sempre pula casas. E a gente tem a rainha. A rainha nunca pula ninguém. A igreja, nem Jezabel, vão pular você. Não vão pular a sua vontade. A menos que você queira. A menos que você se coloque no lugar que você vai ser derrubado por ela. E aí, vendo um pouquinho mais, será que eu estou me colocando no lugar que eu vou ser derrubado pela rainha? Jezabel sempre te ensina as coisas piores. Jezabel é como amante. E aí, lá no trabalho, sempre, cada um, algum dia coloca uma música. E aí, sempre ouço esse negócio chamado sofrência, que te ensina a ser amante, que amante é aquilo, que amante é isso. Na novela, sempre te ensina, nossa, tadinho, ele abandona o marido, olha lá, tadinha, ele vai ter um romance com a menina fora do casamento. Nas músicas seculares, não tem nada a ver, você sem querer caiu com aquela que não era o seu esposo, não era a sua esposa. Não acontece nada demais. A rainha é que vai falando aqui no seu ouvidinho, não tem nada a ver isso daí não, gente. Pô, isso daí é você ser crente demais. Jezabel estava na igreja de Tiatira. Era uma igreja, não era? Era uma igreja que o apóstolo João escreveu. E diz várias coisas maravilhosas. Olha, amor, obra, fé, serviço, perseverança. E fala que, olha, as suas obras são muito maiores do que eram no começo, quando vocês eram pequenininhos. Quando você começou na fé. Você começou e foi galgando, e foi desde o peão até ser alguém importante na igreja. Caramba, você cresceu. Só que Jezabel deixou entrar. Jezabel foi falando. O espírito das trevas, o espírito da rainha das trevas, funciona de modo bem sorrateiro. E ele não, assim como o diabo vem na força, mas às vezes a gente acha que o diabo vai bater no pé na porta e eu vou entrar. Não, você às vezes acaba dando, nós às vezes acabamos dando ouvidos ao diabo. A rainha, ela foi substituída porque, mulher, hoje eu sou casado e posso falar isso. Mulher, você tem a capacidade de mudar a sua casa. Mulher, você tem a capacidade de, com o seu joelho no chão, ou com as suas atitudes, quando você começa a ler Provérbios, você vê que, cara, como a mulher, como a figura feminina, ela tem poder. O pessoal que é casado, o pessoal que está namorando, com certeza entende como uma mulher do lado, uma figura feminina, ela é poderosa. E assim como o Senhor falou da igreja, Ele não colocou a igreja como algo que somente imaginário. Não. Ele colocou para você entender que nos conselhos, nas atitudes, no cuidado, no carinho, no jogo, o jogo do xadrez é como a batalha espiritual. Nem sempre o diabo vai vir batendo de frente com você e te falar, depois de tanto tempo, ele não vai bater de frente com você, porque ele é sorrateiro. O rei das trevas, ele é sorrateiro demais. E ele aí usa o espírito de Jezabel para te derrubar. E aí cabe a você saber se você vai permanecer firme como igreja do Senhor, se você vai permanecer firme como escolhida do Senhor, ou se você vai dar ouvidos a Jezabel, ou se você vai dar ouvidos à rainha do mal. Cabe a você saber se nesse jogo de estratégia que é jogado continuamente, dia após dia, minuto a minuto, se você vai ser derrubado ou se você vai permanecer, se você como peão vai ir lá na frente, se você como peão do Senhor Jesus Cristo, você vai alcançar algo maior, se você vai galgar passos maiores no Senhor, amém? Então vamos para o Rei. Glória a Deus. Então você já entendeu que
O xadrez é um jogo de estratégia e de muita sabedoria. E a gente utilizou o xadrez essa noite exatamente para falar de guerra espiritual. Para trazer o teu entendimento de como as coisas funcionam, como as coisas funcionam. E eu preciso que você entenda isso. Por muitos e muitos anos, os peões, as torres, os bispos, os cavalos, do tabuleiro de branco, do tabuleiro que hoje nós estamos representando como o exército de Deus, perderam peças. Pessoas morreram por não terem estratégias, por jogarem esse jogo aleatoriamente, de qualquer forma. Pastor, o que a senhora quer dizer? Eu quero dizer que por muitas vezes nós definimos o lado que nós estamos. Quem aqui joga a favor do príncipe das trevas? Graças a Deus. Graças a Deus. Quem aqui joga a favor do príncipe, do rei dos reis, do senhor dos senhores? Louvado seja Deus. Você já definiu a cor da peça que você está incorporado para jogar. O problema é que isso não basta. E durante muitos anos, isso foi colocado dentro de nós. Basta escolher o caminho. Basta decidir de que lado você está jogando. Você deixou de ser das trevas. Agora você é da luz. Louvado seja o nome do Senhor. Agora você está do lado certo. Amém ou não amém? O problema é que nós não vencemos guerra estando do lado certo. Ninguém vence uma guerra por estar servindo ao exército certo. Nós vencemos guerras debaixo de estratégia. Nós vencemos guerras debaixo de direção. Nós vencemos guerras debaixo de sabedoria. Nós vencemos guerras com entendimento, com paciência. Durante muitos anos, peças poderosas do Evangelho morreram. Por quê? Porque colocaram nas suas mentes: estamos defendendo o exército do Senhor, estamos do lado certo. O problema é que não aprendeu a trabalhar em conjunto. Não aprendeu a trabalhar em unidade. Porque o propósito do xadrez é defender o rei o tempo inteiro. E todas as vezes que o peão saiu e bateu em retirada, para fazer o seu próprio caminho, para fazer suas próprias escolhas, esse peão foi sacrificado. Por quê? Porque ele decidiu andar sozinho. Você está aí? Qualquer uma dessas peças que aquele que está comandando decide fazer com que elas joguem sozinhas por si só, o fim é trágico, porque vai ser absorvido pelo adversário, vai ser tomado, vai ser retirado do tabuleiro do jogo, vai perder a oportunidade de vencer. Pastor, o que a senhora quer estar dizendo para mim? Não adianta nessa noite você declarar que serve a Jesus Cristo. Você tem que guerrear, amigo, em unidade para defender o teu rei. Você tem que trabalhar em conjunto, debaixo de estratégia e sabedoria. Não adianta você vir para a igreja todos os cultos se você não agir debaixo de sabedoria dentro da sua casa. Não adianta você se vestir de branco como eu estou, achando que isso vai fazer o inimigo, o príncipe das trevas, o rei das trevas, parar de atacar você, porque não vai funcionar. Não tem óleo de mirra que funcione, não tem oração ungida na porta, não tem água consagrada, nada disso vai resultar. Porque, pastora, eu só vou derrubar o rei em xeque-mate quando todos estiverem juntos debaixo desse propósito. Abre comigo 1 Pedro, capítulo 5. Verso 8. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao redor, como um leão que ruge, procurando alguém para... 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Vou ler de novo. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então entenda, no jogo de xadrez, as mesmas peças que tem em branco tem em preto. E o objetivo é o mesmo dos dois lados, e é assim que funciona o mundo espiritual. A diferença é que você já sabe, você já alcançou a revelação. O rei do lado do branco não morre não, varão. O rei
do lado do time branco não morre não, porque a Bíblia diz que ele vive e viverá por toda a eternidade. O exército inimigo, o rei inimigo, todas as outras peças do lado negro da força, aleluia, vai continuar tentando. Ele sabe que o rei está vivo. Ele sabe que ele não pode derrubar o rei. Mas se ele puder derrubar todos os peões, para ele já foi vantagem. Se ele puder derrubar todas as torres, todos os bispos, todos os cavalos, e fazer só o rei ficar de pé, ele já ganhou muito. O que você precisa entender essa noite, na autoridade do nome de Jesus, é que enquanto a nossa mente não entender que cada um tem uma função extremamente importante dentro desse tabuleiro, e a gente debaixo de responsabilidade começar a se mexer juntos em prol de paralisar esse reino de 1 Pedro capítulo 5 verso 8, que diz que está pronto para nos atacar o tempo inteiro, nós só vamos perder peão. Pessoas vão morrer no meio do caminho. Por mais talento que elas tenham, por mais poder que elas possam ter e representar dentro de cada situação do jogo, elas vão morrer. Porque não adianta andar em L, pular pessoas. Se andar sozinho, vai ser tragado pelo inimigo. É por isso que é importante você estar na célula. É por isso que é importante você andar em discipulado. É por isso que é importante andar por esse lado e dar valor a esse irmão que trouxe para você para a igreja. Porque sozinho, amigo, você não vai vencer nada. Você só vai vencer se andar em conjunto. Você só vai vencer as tuas batalhas, as batalhas do reino, se você estiver caminhando em conjunto. O rei é a peça mais importante desse jogo. O objetivo do jogo é destruir o rei. O objetivo do jogo é derrubar o rei. A expressão checkmate é essa: o rei está morto. É acabar com o rei. O que você não sabe é que existem algumas possibilidades de chegar ao checkmate, mas nenhuma delas é possível sozinho. Em todas essas possibilidades há uma mistura de elementos. Eu consigo um checkmate com a torre, o bispo e o cavalo. Eu consigo um checkmate com a torre e o bispo. Eu consigo um checkmate com a rainha, o bispo e a torre. Mas sozinho, mano, nós não vamos destruir nada. Sozinho nós não vamos vencer nada. Sozinho nós só vamos perder peão pro diabo. Sozinho nós só vamos entregar pessoas de talento na mão do inimigo, e ele vai só computando essas peças na caixinha. Quantos já jogaram xadrez aqui? Quando ela toma a peça volta para a caixinha, e ela se torna ali sem valor dentro daquela caixinha. Deixa eu falar uma coisa para você, conexão, nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Nós vamos aprender a jogar esse jogo. E o príncipe das trevas vai saber como é que se joga esse jogo. Porque nós vamos vencer as trevas. Nós vamos vencer as artimanhas do inimigo com inteligência, com sabedoria, com oração, com planejamento, em unidade. Abre comigo lá em Efésios capítulo 6. Xadrez é um jogo que se joga com paciência. Se você não tem paciência para entrar na guerra espiritual, pede para sair. Porque a sua precipitação derruba um peão. A sua precipitação derruba das peças preciosas para vencer esse jogo. Se você não tem paciência para esperar o tempo que Deus vai revelar a você que é hora de atacar e de enfrentar, sai do jogo, varão. Porque às vezes a gente passa a vida toda tentando jogar simplesmente para caminhar dentro do tabuleiro, para ganhar lugares dentro do tabuleiro, e a gente está agindo debaixo de egoísmo. Nós não estamos nos preocupando com aqueles que vão morrer por conta das nossas inconsequências. Nós não estamos preocupados com aqueles que vão se tornar vulneráveis porque nós andamos na frente demais. E quando você anda na frente demais, você deixa um espaço vazio entre o outro que vem atrás de você.
E isso torna ele vulnerável para perder, para morrer diante da guerra. Pastor, o que a senhora quer dizer comigo? Se você não consegue esperar a caminhada do teu irmão, não diga a ele que você vai caminhar ao lado dele. Porque defraudação é pecado. Prometeu que você não vai cumprir é pecado. Se você não tem paciência para dar a mão dele e esperar ele caminhar com você, não diga que você vai com ele se você não for. Porque senão você vai embora, larga ele para trás e o diabo vem arrebentando a vida dele. E quando chegar lá em cima, varão, Deus vai perguntar assim: quem foi que disse que ia caminhar com você? Quem foi que disse que ia proteger a tua retaguarda e te largou aqui? O que você precisa entender nessa noite é que cada um de nós é importante. Olha para esse irmão que está do seu lado. Esse irmão que está aí é importante. E se você decidiu caminhar com ele, ajude a ele a caminhar, a ganhar espaço dentro desse tabuleiro, a conquistar, a fazer suas conquistas, debaixo de sabedoria, de entendimento. Olha o que diz as Escrituras, Efésios capítulo 6, eu vou ler o verso 5. Quanto vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens, certo de cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. O apóstolo Paulo tinha perfeito entendimento dessa palavra, ele sabia que se ele tivesse que dar a vida pelo rei, ele ia dar. Mas ele não ia permitir que a vida dele fosse tirada por qualquer coisa. Porque ele entendia o quanto a vida dele era importante. Ele precisava jogar esse jogo com sabedoria, porque o nome do Senhor só é glorificado quando a gente faz o que é certo. O nome de Deus não é glorificado quando você dá um passo em falso, quando você faz uma jogada errada. O teu rei só é respaldado quando você caminha na posição certa, quando você faz o seu papel. Fora disso, você é menos uma peça no tabuleiro. Porque o diabo vem para tragar. Ele não está brincando de ser diabo, nem brincando de ser príncipe das trevas. E nós, senhores, versículo 9, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, para que ele não haja acepção de pessoas. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Observa que o tempo todo essa guerra é evidenciada. O tempo todo essa guerra fica clara. Nós sabemos que essa guerra existe. O problema é que, como igreja, durante muitos anos, nós não tivemos estratégias. Vamos guerrear contra o diabo, vamos. Começa a orar. E as pessoas começam a orar e cada um segue num caminho, numa linha. Não vai funcionar desse jeito. Nenhum jogo de estratégia se vence sem pensar. Você não pode cutucar o leão com vara curta e achar que ele não vai vir para cima de você. Então, não adianta você achar que você pode tomar a função de qualquer uma dessas peças sem de verdade entender de guerra espiritual. Pastora, por que a senhora escolheu esse tema? Porque eu quero que você amadureça. Eu quero parar de perder peão no meu tabuleiro. Eu quero parar de ver gente que tinha capacitação como bispo, qualidade como a torre, exemplo de sabedoria, porque a rainha anda em todas as posições e quantas casas ela quiser. Esse é o papel da noiva de Cristo. Ter liberdade de entrar, de sair, de conquistar espaço, mas debaixo de sabedoria, debaixo de governo, debaixo de estratégia. Por quê? Porque se nós trabalharmos dessa forma, observando qualidades, talentos, é por isso que esse altar do Conexão mudou. Porque altar do Conexão não tem dono não, varão. Vai subir aqui aqueles que Deus chamou para fazer esse trabalho, para fazer essa obra. Todo mundo vai passar por aqui, vai ter oportunidade. Seja você peão, seja você torre, seja você bispo, seja você cavalo. Deus te chamou para essa guerra. Tem espaço para você aqui.
mas só se o trabalho for para defender o rei. Se não for para defender o rei, varão, não vai vir não. Porque eu preciso respeitar o talento e a unção do meu irmão, para que juntos possamos vencer o império das trevas. É por isso que o apóstolo Paulo dizia isso, essa alegria. Nosso coração é tomado de uma alegria muito grande quando alguém levanta a mão e aceita Jesus. Mas não é sua casa, não é sua família, não é seu parente, mas você se emociona. Eu até hoje, toda vez que vem gente na frente do altar aceitar Jesus, eu choro, me emociono. As pessoas dizem, mas pastora, quantas vezes a senhora já viu isso? 1 milhão de vezes, mas e daí? A alegria da salvação é a conquista da igreja. É do peão, é da torre, é do bispo, é da rainha, é do cavalo, é de todo mundo. Porque quando uma alma vem na frente, é um peão das trevas que é perdido, é um agente do inferno que se perde, aleluia. Pastor, o que a senhora quer nessa noite? Eu quero te ensinar a jogar xadrez. Eu quero ensinar você a jogar da forma certa, para que o nosso rei esteja protegido e o nome do Senhor seja glorificado. Porque o cavalo do lado negro vai vir sobre nós, a torre vai vir, o bispo vai vir, mas se nós estivermos juntos e preparados, ninguém toca no nosso rei. Ninguém toca no propósito, ninguém toca na verdade, ninguém toca naquilo que Deus tem para cada um de nós. Se o rei, ele pode andar uma casa em todas as direções, uma casa só. E a peça mais importante do tabuleiro não é quanto você anda, é como você anda. Não é a quantidade de casas que você anda, é para que direção você vai. Porque se você for na direção, mesmo que seja uma casa de cada vez, Deus vai te levar a altos lugares. Deus vai levar você a cumprir esses propósitos poderosos que Deus tem. Eu quero ensinar você a trabalhar, mesmo eu sendo o rei. Eu posso estar caminhando com o peão, e o peão vai saber que toda ameaça que ele sofrer, tem um rei para cuidar dele. Tem um rei aqui para ajudar ele a sair dessa cilada. Da mesma forma como cada uma de outras peças. É nossa responsabilidade olhar para o lado e cuidarmos um dos outros. Eu quero convidar você a entrar para esse tabuleiro e jogar da forma certa. E jogar do jeito que tem que ser jogado, do jeito certo, para que nós venhamos a vencer e o nome do Senhor seja glorificado.